Bom, hoje o Real Madrid recebeu o Manchester City na sua casa, no Santiago Bernabéu, pelas semifinais da Champions League, né? E havia uma grande expectativa sobre esse jogo, talvez o jogo mais importante da temporada europeia até então, os dois melhores times, né, da temporada. E uma grande expectativa também até para a gente ver e perceber como é que o time do Real ia se comportar dentro de casa com o time do City. O time do City tem uma característica de sempre pressionar muito através ali de sua posse de bola, né, sempre muito dominante. Então havia uma grande expectativa para entender se o Real Madrid dentro de casa ia ficar mais atrás, ia esperar o City para sair na velocidade com bola esticada para o Vini, bola esticada para o Rodrigo, e depois você tem um grande finalizador na área que é o Karim, ou se o Real ia aproveitar a força da sua casa, da sua torcida, para pressionar o City. Porém, aí você tinha o contraponto de você ter campo, dar campo para o Haaland conseguir correr e assim explorar ali a defesa do Madrid, que no caso hoje a gente não tinha o Militão que está suspenso. A gente vai falar um pouco sobre a dupla de zaga ali daqui a pouquinho, mas havia uma grande expectativa em torno disso, né? Pô, será que o Real vai ficar fechado? Vai explorar a velocidade do Vini e do Rodrigo? Ou vai pressionar e aí vai acabar dando campo para o Haaland? No começo do jogo, quem mais ficou com a bola foi o City mesmo, né? Então, o Real adotou essa postura mais atrás do começo do jogo. O City pressionou, mas principalmente ali até a metade do primeiro tempo, a gente pode dizer que o controle era assim do City. Porém, as chances que o City conseguiu criar não foram assim chances para assustar o time do Madrid, né? Vamos dizer assim. Teve um chute do Rodri de fora da área que o Courtois fez a defesa, e nesse período o Haaland teve sim duas oportunidades, né? Uma bola enfiada para ele, onde ele bateu de canhota, foi um chute rasteiro fraco que o Courtois conseguiu pegar, e um outro lance do time do City foi um cruzamento na área, em que o Haaland cabeceou, mas também um pouco fraco. O Courtois defendeu sem muitos problemas, né? E a partir desse tempo, acho que entendendo ali a partida, o Real percebeu que, acho que não vai sair muito mais daqui, né? E daí, com alguns contra-ataques já, o Vini teve um bom contra-ataque onde passou a bola para o Karim, mas o Benzema acabou que não conseguiu dominar muito bem, ia ser um bom contra-ataque. Mas a partir aí da metade para frente do primeiro tempo, o Real já conseguiu entrar melhor no jogo e conseguiu pressionar mais o City, né? E quando o Real começava a gostar um pouco mais do jogo, começava a sair, vem esse chutaço do Vini de fora da área, que abre o placar para o time do Real. E a partir dali, nesse primeiro tempo, há um domínio ali nessa parte final do primeiro tempo por parte do Real, porque você já teve o jogo da temporada passada, onde teve aquela virada histórica, e o time do City, de fato, sentiu um pouquinho o gol naquele momento, foi o que eu consegui perceber. Uma jogadaça do Camavinga, né? Então o Camavinga tem uma arrancada ali pelo lado esquerdo, né? Camavinga agora parece cada vez mais afirmado, mais confortável com a posição de lateral esquerdo. A gente vai falar um pouquinho individualmente de cada jogador daqui a pouco, mas o Camavinga tem uma arrancada muito boa, passa para o Vini por dentro, né? Naturalmente, quando algum jogador tem essa arrancada do meio, seja o Camavinga, seja ali o Modric, geralmente o Vini vai pro lado do campo, ele vai lá próximo da linha para receber essa bola e partir para um contra um, né? Que é a especialidade dele hoje, talvez o melhor no mundo em fazer isso. Mas dessa vez ele vem para o meio. E quando ele vem para o meio, o Camavinga toca para ele e o Vini acerta um chutaço de fora da área para abrir o placar, né? Então, foi, vamos dizer assim, metade dominado pelo Manchester City nesse primeiro tempo, porém uma outra chance não muito clara, e depois mais metade de equilíbrio até o Real um pouco melhor. Na volta do segundo tempo, o Real tem uma postura muito boa. O Real começa a rondar mais a área ali do City, e o Madrid tem essa característica que é muito fundamental, muito importante na minha visão. Um dos diferenciais desse time é que dentro da partida, dentro do jogo, o Real consegue ser muitas coisas. Então, precisou ficar na defesa, não tem problema, porque você tem jogadores para isso, para explorar esse contra-ataque, explorar as costas, ali no caso do Walker, o Rich foi muito bem, mas explorar as costas dos laterais do time adversário, no caso ali, você tem Rodrigo, você tem Vini, com uma velocidade muito grande, então se o Real precisar ficar fechado, precisar ficar lá atrás, não tem problema, a gente faz. Qualquer outra faceta, a gente precisa pressionar agora, precisa ir para cima, você tem jogadores que dominam, que conseguem prender a bola, que conseguem fazer a bola circular, como o Modric, como o Kroos que jogou de primeiro volante.
mas o Real, eu vejo uma característica muito positiva, né, no time do Real, isso de conseguir ser várias coisas dentro do jogo, né? E no segundo tempo o Real já vem com uma outra postura. Se no começo do primeiro tempo o Real esperou o City, agora no segundo tempo quem toma as rédeas da partida é o Real, né? Então começa a rondar muito ali a área do City, cria bastante oportunidades. No primeiro tempo teve apenas uma finalização, que foi o gol do Vini, no segundo tempo já teve bem mais. Começa melhor. Se no primeiro tempo quem teve mais posse foi o City, quem saiu o gol foi o Real, no segundo tempo quem tem mais posse é o Real e quem acaba tendo o gol é o City através de um chutaço ali do De Bruyne. O Real ronda a área, mas acaba que não consegue matar o City, não consegue fazer mais gols. E no segundo tempo o De Bruyne acerta um chutaço de fora da área e empata o jogo, né? No parâmetro geral, eu acredito que o resultado ficou melhor para o City, tendo em vista o que os dois times jogaram e a decisão, né, o segundo jogo vai ficar na casa do City lá no Etihad, né? Então, no panorama geral, eu acredito que o melhor resultado ficou para o time do City. Eu acredito que foi uma boa partida do time do Real. Foi um dia nada bom para o time do City. Muitas coisas não funcionaram. O Haaland ficou bem anulado pela defesa do Real. Vocês podem perceber até o jornal Marca, né, colocou no Instagram um ilustrativo bem legal, onde quando o Real pressionava o time do City, o Haaland ele ficava encaixotado. Então ele não conseguia desenvolver seu jogo. Então ficava ali Alaba e o Rudiger marcando ele, e na frente deles ficava o Toni Kroos. Então o Haaland acabou ficando encaixotado por esse trio ali, que quando o Real estava pressionando, para não acontecer de uma bola esticada para o Haaland, e aí colocou na frente, não tem como pegar o Haaland, né? Então o time do Real conseguiu encaixotar muito bem o Haaland ali, né? Conseguiu fazer uma marcação muito boa. Nota também para a atuação do Rudiger no lugar do Militão, que jogou muito bem o Rudiger hoje. Já o Militão vem não está numa fase muito boa, especificamente nesse tempo da temporada. Em si, uma temporada muito boa do Militão, sim. Porém, nessas últimas semanas não tem sido assim desempenhos muito bons do Militão, um pouquinho abaixo do que ele vem jogando, né? Mas então, no geral, acredito que o resultado foi melhor para o City. Eu acredito sim que o Real tem totais condições de reverter, apesar de não ter sido uma derrota, né? Coloca um pouquinho de vantagem no jogo da volta para o City, por ser em casa, por ter levado um empate. Na verdade, eu acho que quem ficou no lucro nesse jogo foi o próprio City, tendo visto que os dois times jogaram. A proposta, né, do Real no primeiro tempo, por mais que ele ficou se defendendo, a maior posse foi do City, a proposta do Real era essa, esperar o City no início. Então, quem conseguiu cumprir o seu papel melhor nesse jogo, eu acredito que foi o Real Madrid. Então, por isso que eu falo para vocês que eu acredito que quem saiu no lucro hoje foi o City, tá? Então, a gente vai analisar um pouquinho individualmente os jogadores agora. O Real começou com um time que já vinha sendo escalado, né? Nos últimos jogos. Foi até o time que ganhou do Barcelona na volta da Copa do Rei de 4-0 lá no Camp Nou. Então, esse é até um dos motivos que eu acredito sim que o Real vai conseguir passar, vai conseguir reverter isso. Porque é um time muito experiente, é um time que não sente jogar fora, jogar em casa. Então, eu acredito sim que o Real passa, tá? Então, analisando um pouquinho o desempenho individual, a gente tem aqui nas notas, estou aqui no SofaScore, então a gente tem as notas aqui, primeiro do Courtois. Courtois, mais uma ótima partida do nosso goleiro, né? Então, Courtois passa uma segurança muito grande, apesar daquele erro contra o Liverpool nas oitavas, o Courtois sempre passa uma segurança muito grande para a equipe, e nesses jogos decisivos parece que sempre tem uma boa chance do outro time no começo, para depois o Real dar uma acordada, ir para cima e fazer o gol, né? Então, Courtois aqui com uma nota 7.3, SofaScore, foi uma partida muito boa, não foi assim também, não teve que fazer defesas extraordinárias, foram boas defesas ali pontuais, mas uma boa partida do Courtois, sempre muito seguro. Lateral direito, Carvajal, defensivamente muito bem. Eu sinto um pouco falta do Carvajal ofensivamente, sinto que às vezes ele poderia dar mais, mas também um lateral muito seguro defensivamente, né? Aí a gente vai para o Rudiger com uma nota aqui 6.4, o Alaba, mesma coisa no 6.4, mas nem sempre os números falam tudo, né? E foi uma partida muito boa, acho, da defesa do Madrid, especialmente ali em segurar o Haaland, né? O Haaland que era uma preocupação,
as suas corridas, o seu poder de finalização. Teve até uma trava do Alaba, acredito que foi no primeiro tempo ainda, que ia sobrar na perna canhota ali pro Ali, e o Alaba conseguiu travar bem, então foi muito bem também. Na lateral esquerda, o Camavinga, né? Camavinga que parece que cada vez melhor na lateral esquerda. Era uma das preocupações para o jogo de hoje, como é que ia ser o Camavinga de lateral esquerdo com relação aos desempenhos dele. Contra o Osasuna não foi assim um grande jogo do Camavinga, mas hoje, em especial pela arrancada, pelo passe para o Vini, foi um jogo muito bom. Ele está com uma nota aqui 6.9 no SofaScore, mas foi um jogo muito bom dele. Aí, partindo para o meio, a gente tentou no Kroos de primeiro volante, né? Até fiquei pensando se seria o mais ideal manter esse meio campo com o Toni Kroos, o Modric voltando de contusão e o Valverde, ou seria melhor a gente ter um Nacho na lateral esquerda e trazer o Camavinga para primeiro volante, né? E tirar o Valverde ou o Rodrigo do time, que foi a escalação lá contra o Liverpool na ida, né? Mas o Ancelotti manteve ele, então a gente tem Toni Kroos que tem a melhor nota do nosso time aqui no SofaScore, com uma média aqui de 7.5 no jogo de hoje, e foi uma partida muito boa do Kroos. É normal o Kroos sair no segundo tempo, né, um jogador mais experiente já, assim como o Modric saiu, mas no geral foi uma partida muito boa do Kroos. Ele e o Modric são jogadores especiais quando a gente precisa controlar o jogo, especialmente, né? Quando o Real precisa ficar com a bola, ter esse domínio de jogo, especialmente também na saída de bola, né? A saída de bola do Madrid hoje talvez seja a melhor no mundo, porque na saída de bola, especialmente quando o City estava atacando, o City pressiona e estrangula o adversário, então você precisa de calma, precisa de passes certeiros. Então o Kroos, Modric e o Camavinga, principalmente aqui naquele lado, saíam muito bem das pressões ali do City. Então uma partida muito boa do Kroos, tá? Então ali depois a gente vai para Modric. Modric participa do gol ali no passe pro Camavinga, né? Antes do toque pro Vini. O Kroos é diferente, né? Então o passe dele tira, acho que 2 ou 3 marcadores ali da jogada e deixa um campo aberto pro Camavinga correr e depois dar o passe pro Vini, né? Então é um cara assim fora de série. O Valverde tem essa força dele, né, física também, mas eu vejo o Valverde um pouquinho abaixo de caras assim como o Vini, claro, como Kroos e Modric. Eu fico às vezes pensando se não seria melhor começar com o Camavinga de volante ou com o Tchouaméni mesmo de volante e você passar o Kroos e o Modric especialmente o Kroos, né, para sua posição original. Porque o Valverde e o Rodrigo alternam bastante, né? Quando o Real ataca, o Rodrigo faz o movimento da ponta para o centro para tabelar com o Benzema, tabelar com o Vini, e naturalmente o Valverde ele vem mais para a ponta para cobrir essa área ali, nessa parte. Tem um papel tático muito importante, mas que às vezes não salta muito aos olhos, né? No começo da temporada ele tinha um papel assim mais ofensivo, então tanto que essa temporada aqui é o recorde de gols dele com a camisa do Madrid. Mas sim, eu fico pensando se às vezes não é melhor trazer um Tchouaméni, trazer um Camavinga para o meio e colocar o Kroos na posição dele original, né? Que isso seria, acho, um melhor controle, até porque o Valverde não é um cara assim de controle de bola, é um cara muito físico, que tem uma chegada muito forte ao ataque, mas em termos de controlar a posse, não é o principal papel dele, mas taticamente ele é um jogador muito importante, né? Aí partindo para o ataque, a gente tem o Rodrigo na ponta direita hoje, com uma nota aqui no SofaScore de 6.7. Não foi assim das mais brilhantes partidas do Rodrigo, mas foi muito bem, principalmente tabelas ali com o Karim, com o Vini, pegando essa bola do meio muitas vezes, né? Então ele tem um papel taticamente também muito importante, apesar de hoje não ter sido os melhores jogos, mas sim, acredito que foi uma boa partida do Rodrigo. Aí a gente tem o nosso destaque negativo, que é o Karim Benzema, né? Hoje o Benzema está com a nota mais baixa aqui do SofaScore no nosso time, com 6.3, né? E de fato o Karim hoje foi uma nota negativa. Pouco participativo na parte ofensiva, aquilo que tentou muitas vezes não foi muito bem. Teve uma boa cabeçada no segundo tempo com a defesa do Ederson, né? Uma boa defesa do Ederson, mas de fato o Karim nas últimas partidas não tem ido tão bem, né? Especialmente nesses últimos jogos de Champions, especialmente hoje, principalmente não foi tão legal. Mas é o Karim, a gente confia nele. Até não tem outro substituto, né, para essa função de centroavante.
Além do 9, o carinha é muitas vezes um 10, porque ele volta muito, faz esse papel de sair da área, né? Então, talvez hoje seja o melhor centroavante do mundo e consegue fazer esse papel. Mas é importante ter ali a experiência para juntar com o Vini e com o Rodrigo. E aí a gente chega na ponta esquerda, para mim o destaque da partida. O De Bruyne oficialmente ganhou o troféu de melhor do jogo, mas na minha visão, quem influenciou mais seu time positivamente, para mim foi o Vinícius. O Vinícius está com uma nota aqui de 7.4 no SofaScore, mas na minha visão ele foi o melhor sim do time na partida de hoje e o melhor da partida em si, né? Bom, o Vinícius aí, a gente espera e torce para que ele encaminhe aí a sua bola de ouro no final da temporada, né? Na minha visão, tem tudo para isso acontecer, claro. Isso depende muito de um título do Vini na Champions. Ainda tem esse protagonismo dividido com o Karim Benzema, então isso dificulta um pouco as coisas para ele. É claro que, na minha visão, eu acho que se o Real não ganhar a Champions, às vezes pode ser que o City não ganhe também, mas por essa questão do City ser o líder da Premier, o Haaland estar batendo muitos recordes, né? Então isso chama muita atenção mediaticamente. Então pode ser que o Haaland consiga esse prêmio caso o Real não ganhe a Champions. E talvez eu acredito que o Vinícius ganhar a bola de ouro está muito condicionado ao Real ser campeão da Champions. Por conta também do desempenho do Real no Campeonato Espanhol, que agora está em terceiro, né? O Atlético passou o Real nesse fim de semana, está em segundo. Então eu acredito sim que a bola de ouro está muito condicionada ao Vinícius ganhar a Champions, né? Então, destaque positivo, o principal jogador nosso nesse jogo, Vinícius Júnior, claramente para mim hoje é a referência técnica do time. Quando as coisas apertam, quando precisa de algo a mais, é bola no Vinícius para ele fazer alguma jogada individual. Hoje o Walker foi muito bem, apesar da boa partida do Vinícius. Não foi uma partida ruim do Walker, foi uma boa partida. O Walker é muito rápido, muito forte fisicamente, então ele consegue acompanhar o ritmo do Vini. Então, destaque negativo, infelizmente, foi o Karim Benzema, destaque negativo, e para mim o melhor em campo, o Vinícius Júnior. E aí a gente parte para os próximos jogos do Real, então. A gente tem, nesse fim de semana, Real Madrid e Getafe, sábado, dia 13, às 4 da tarde aqui no Brasil. Então o Real pega o Getafe em casa, tá no Bernabéu. É aquela coisa, né? O Real no Campeonato Espanhol vai ali no 40 por hora. É aquela coisa, tem jogador que joga descansando, né? Então, mas eu acredito sim que o Real consiga vencer o Getafe, para daí sim depois foco total ali no City, dia 17/5, quarta-feira que vem, às 4 horas aqui do Brasil também, a volta contra o City, né? Então, já deixo minha opinião aqui. Eu acredito sim que o Real passa. Eu acredito numa vitória do Real. E caso vá para a prorrogação, pênaltis, eu acho que o Real tem um time mais experiente, mais capaz mentalmente de estar melhor nesses momentos. Então, eu acredito sim numa vitória do Real. Então, o próximo jogo, o Getafe, sábado em casa, e depois o City fora no jogo de volta da Champions, tá? Então, mas essa é só a minha opinião. Eu acredito sim que o Real vai passar, torço para isso, né? E queria ouvir você também. Se você chegou até aqui, deixe sua opinião. Você acredita que o Real vai conseguir passar? Que a gente vai conseguir triunfar no Etihad na quarta-feira que vem? Deixe sua opinião.